Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Entrando ao vivo agora aqui, pessoal, para a gente fazer uma revisão aí do dia de hoje, de como foram as operações dentro do mercado. E para você que está acompanhando aqui, pessoal, não esqueça de deixar um like aí, compartilhem o vídeo com os amigos e se inscrevam aqui no canal. Nós vamos olhar então aí, pessoal, as ações. Depois eu vou estar passando pelo dólar em índice, fazer os comentários aí dentro desse fechamento de hoje, que está bem bacana aí dentro do índice Ibovespa, ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, então, para a gente dar andamento aqui, pessoal. Então, compartilhando a tela. Olha só, pessoal, hoje, tá? Tivemos uma movimentação forte dentro dos mercados agora no final da tarde aí para o lado positivo, mas um pouco antes aí dessa movimentação, a MER3 a gente tinha visto um padrão de venda. Infelizmente aqui a gente acabou vendo um padrão de venda nesse rompimento. Ela não foi o suficiente para alcançar seus alvos e acabou voltando com tudo aqui para o lado comprador. Deixou até um padrão de reversão nessa movimentação num power breakout pela média móvel de 9 períodos, fazendo aí um contexto de continuação para o lado positivo. Tivemos também aí contexto, pessoal, dentro da ação da Cosan. Cosan chamou a atenção de trade num primeiro movimento clássico. Ela fez impulsão, correção, rompeu o pivô, chegou num primeiro alvo, mas não conseguiu ser o suficiente para um segundo alvo. E aí, ou eu sairia aqui no 0 a 0, ou se não, ela acabou estopando seu movimento ali pelo stop inicial. Tivemos contexto também em Cirela. A Cirela, pessoal, deixou um pivô alinhado com a média móvel de 20, acelerou para o seu primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, foi muito mais além, acompanhando a média móvel de 9. Cirela veio até essa região aqui, pessoal, movimentação muito forte. Tivemos contexto de trade também dentro de Embraer. A Embraer, pessoal, na sua movimentação, a gente viu um trade no pivô desse rompimento dessa máxima, um clássico mais afastado, stop aqui no seu fundo, depois ela voltou, fez um novo rompimento de um power breakout aqui nessa movimentação e foi embora com a média móvel de 9 ali para cima, um movimento muito forte e alongado. Também vimos contexto de trade dentro da Gerdau. Gerdau teve impulsão, correção e nessa movimentação da Gerdau ela chegou a perder o suporte, abrindo um padrão de venda. Nesse padrão de venda, pessoal, eu poderia controlar pela 20. Ela sairia praticamente no 0 a 0, apesar que agora no final da tarde fez a movimentação que gostaríamos. Se nós tivéssemos pensado stop fixo e alvo, ela não seria estopada e chegou no seu terceiro alvo de Fibo na movimentação. A Gol também trouxe contexto de trade. A Gol nós vimos um power breakout da sua movimentação. Ela rompeu o power breakout, conseguiu atingir até o seu terceiro alvo de Fibo. Movimentação muito forte e intensa. O Itaú também teve contexto aqui no rompimento dessa máxima. Até agora o Itaú não está estopado. Pode ser que ele ainda atinja aí alvos para cima. Pelo tempo eu deveria estopar. Se a gente for olhar o Bradesco, tá, pessoal? Ele foi muito mais forte na sua movimentação. A gente já estava esperando o rompimento do Bradesco desde a abertura, tá? A movimentação forte ali do Bradesco. E do Banco do Brasil também, a gente viu ali que ele estava rompendo, só que aqui não ficou muito legal esse trigger, por isso que nós não entramos. JBSS trouxe padrão de venda. Ela fez um pivô de baixa na média móvel de 200, ponto de stop, e os pontos de alvo, apesar de uma dificuldade no gráfico, foi bem interessante. A estrela do dia ficou para a Renner. A Renner nós vimos compra aqui nesse rompimento, depois vimos compra pelo Power Breakout, movimentação dela aí de livro aí no dia de hoje na Renner. A MRV3 também teve contexto quando rompeu o topo do dia anterior. Ela deixou um pullback no rompimento, dando padrão de compra, aceleração para os seus alvos, numa movimentação bem bonita. A Natura também, né, teve contexto. Natura trouxe compra no rompimento dessa máxima. Foi um range de power breakout, stop no fundo anterior. Depois que acelerou, conseguiu pegar todos os alvos. E agora à tarde, a gente percebe a presença aí de um power breakout da Natura. A Pecar também trouxe contexto
num pivô bem alinhado com a média móvel de 20 de 9, também atingiu todos os seus alvos. O Santander também trouxe contexto de trade no dia de hoje. Ele rompeu essa resistência dando compra, bateu apenas o primeiro alvo, poderia ter saído no 0 a 0, ou acompanhando o trade aí, até agora ele não teria muitos motivos para sair, trabalhou numa tendência boa. A Ultrapar, a gente viu compra aqui no rompimento dessa máxima, atingiu o alvo de 100%, depois vimos outra compra nesse rompimento, nesse ela acabou sendo estopada, e agora à tarde um power breakout aí de livro aí da Ultrapar. E a Vale teve um contexto de retorno à média móvel de 200 períodos, no rompimento aqui no Candle 7, que depois atingiu aí os seus alvos ali para baixo e continua forte. Repara que depois aqui, pessoal, deixou um contexto num movimento de power breakout no pullback e agora aqui aceleração de final de dia. Então a Vale aí acabando segurando um pouco mais os mercados. Já do lado do índice futuro, pessoal, movimentação do índice no dia de hoje, tá? Então eu vou apagar aqui só para a gente visualizar o que nós fizemos aí dentro do índice futuro. O índice futuro foi um dia um pouco mais complicado de se trabalhar no dia de hoje. Primeiro porque quando ele abriu aqui, pessoal, ele estava perto de uma localização para Fabuloso 4, mas nesse Fabuloso 4 ele não deu andamento nesse movimento, acabou caindo nessa movimentação e a gente ficou aguardando para ver o que poderia ser feito. Até que ele chegou a deixar um pivô de baixa, só que nesse pivô de baixa não chegou a alinhar com a média móvel de 20. Como ele não alinhou com a média móvel de 20, nós evitamos aí de estar saindo nessa venda. E aí a gente não fez esse trade. Depois ele deixou um pivô de baixa alinhado com a média móvel de 20 aqui para baixo, nesse contexto aqui, com o rompimento do Candle 14, que conseguiu pegar um primeiro alvo. Nós evitamos também essa entrada por causa do 2 minutos, porque no 2 minutos não tinha ficado uma combinação muito perfeita. E aí, tanto que foi um susto da abertura do mercado americano e rapidamente ele voltou. Mas aí depois nós vimos aqui no índice futuro ele deixando uma situação de gift no rompimento dessa mínima, e aí no rompimento dessa mínima nós projetamos aqui o gift para baixo nesse movimento, aonde ele chegou com contexto aí próximo de alvo aí nessa região, ok? Depois ele chegou a fazer um pivô aqui também de baixa. Nesse pivô de baixa ele não deu continuidade e aí quem tinha entrado acabou aí tendo a oportunidade de sair no 0 a 0. É importante ressaltar que nessa movimentação do Candle 41, ele deixou uma volta em V lá no gráfico de 2 minutos, tá? E agora à tarde a gente estava pensando aqui em vendas do índice futuro, mas não vendemos aqui esse rompimento, porque foi uma reta direta, então a gente está esperando um pivô de confirmação. Pelo que ele está deixando aqui, pessoal, é padrão de compra, retorno para cima, então isso tudo aqui configura uma mergulhada dupla, o retorno da mergulhada dupla, a gente está falando de uma aceleração final aí do mercado agora no pregão de hoje, ok? No 2 minutos lá, como a gente comentou, a volta em V se deu aqui pelo candle de número 100, que rompeu esse pivô e fez a volta em V do dia no índice futuro. E naquela primeira venda do índice futuro foi desse rompimento, então por isso que nós evitamos o trade, porque não estava combinado com 5 minutos. O 2 não estava combinado com 5. E no dólar futuro, na sua movimentação do dólar, pessoal, hoje de manhã tivemos uma certa dificuldade em acompanhar esse movimento aqui de alta. Apesar de que o movimento do dólar aqui, pessoal, ele abriu na retração de 38 aqui do Fibonacci, aonde deixou aqui um padrão de compra desse Candle 1 de retorno para a média móvel de 20 períodos, onde eu poderia, de repente, pegar uma compra do Candle 1 e trabalhar aqui para cima. Só que essa movimentação, ele foi andando aqui numa linha de tendência e a gente ficou com um pouco de receio de comprar contra 20. Então, aonde que a gente colocou a compra do dólar? A gente colocou no pullback clássico. Esse foi o pullback clássico do dia. A gente colocou uma compra, já estava alinhado com a 20, alinhado com a 9. A gente colocou na confirmação e desceu o time frame no 2 minutos para pegar esse movimento combinado, tá? Então, a gente teve aí uma combinação desse movimento aqui
dentro do dólar, tá, pessoal? Então a movimentação foi bem interessante. E depois, agora no final da tarde, nós vimos ele saindo aqui num contexto de power breakout na venda, só que infelizmente ele estopou aqui nesse movimento, aí arrancou aqui um pouco para cima. Então, o trade do dólar acabou sendo esse movimento desse trade aqui para cima, nesse pivô com entrada exatamente aqui, que foi no rompimento do 2 minutos, combinado com os 5 minutos. Esses são os contextos aí, pessoal, do dia de hoje. E dentro do Nasdaq Futuro, nós operamos na ponta compradora ele de manhã. A gente desceu o time frame nos 5 minutos. Assim que ele fez a sua abertura aqui, nós compramos o Nasdaq. Depois fizemos mais uma compra pelo seu movimento de gift, mais uma compra pelo pivô clássico do dia. Ele deixou até outro pivô e foi embora. Depois ainda deixou um padrão de uma volta em V, daria até para pegar um primeiro alvo, e depois retornou na Power Trend de alta, que segue até agora aí o Nasdaq, deixando um contexto muito bonito no diário, tá, pessoal? Provavelmente ele pode voltar a testar a região de 14 mil pontos Nasdaq Futuro. Então, a tendência para o mercado americano, pessoal, já está começando a virar depois de todo esse período de baixa aí que a gente trabalhou. E o Ibovespa também, né, querendo virar na sua movimentação depois de ter trabalhado numa tendência de baixa forte. Ibovespa aqui, pessoal, já estamos vendo aqui um horizonte onde pode ser que ele venha atingir a média móvel de 200 períodos e saiu com um bom contexto aqui do seu OBV, tá? Então, a movimentação muito forte aí dentro dos mercados e os mercados aí bem interessante, pessoal, nesse contexto de alta, ok? Basicamente é isso, tá, pessoal, dessa revisão. Lembrando a todos, pessoal, estão abertas aí as inscrições do Masterclass. Para quem quiser fazer parte do Masterclass, pessoal, o link onde você encontra todas as informações é bit.ly/Mário Pisani, bit.ly/Mário Pisani. Lá tem todas as informações aqui para quem quiser fazer parte aí do Masterclass, tá? Um investimento do Masterclass aí saindo R$ 1.599, dá para parcelar em 10 vezes sem juros. Encerraremos no dia 11/8, porém temos vagas limitadas, então caso as vagas já sejam aí preenchidas, a gente vai estar fechando ali a venda do Masterclass. No Masterclass aí, pessoal, a gente vai contar com um módulo totalmente teórico falando aí de análise técnica e depois a parte prática, onde a gente vai estar fazendo uma mentoria, sempre ali chamando os alunos na sala ali para poder interagir, rever diário de trade, checklist, rever como é que está o gerenciamento de risco, para a fim de criar um plano de trade profissional para a gente poder trabalhar juntos esse plano de trade aí a longo prazo, ok? E eu também vou estar entregando aí um diário de trade pronto para vocês. Nós teremos também alguns bônus exclusivos, então teremos aulas aí com o Lucas Albuquerque falando de métodos operacionais, falando de mindset, como funciona aí as criptomoedas, como operar, né, criptomoedas também com Gabriel Fioravante, aulas de swing trade, as melhores estratégias para o swing trade, e eu vou estar entregando um plano de trade completo aí que tem uma estatística muito interessante, tá, pessoal? Eu vou estar entregando para vocês, junto com isso, criarem aí o seu próprio método operacional e o seu próprio plano de trade para tentar virar a chave. Algo exclusivo. Não teremos outro aí, tá, pessoal? Não tem previsão para outro desse para esse ano. Provavelmente aí, talvez no ano que vem, mas ainda sem previsão. E o Masterclass está aberto, ok? Então, para quem tiver interesse, só entrar ali, pessoal, pelo site bit.ly/Mário Pisani, bit.ly/Mário Pisani, ok? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e nos vemos aí amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.